Lá no livro de Daniel, no capítulo 2, a partir do versículo 19, diz assim: Então, o mistério foi levado a Daniel de noite numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus e disse: Louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações. Destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e o reconhecimento aos que o sabem discernir. Cubra sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nesse momento, eu coloco diante do Senhor, a minha vida, a vida do meu irmão, da minha irmã, desta pessoa que está aqui, Pai, presencialmente, e também daqueles que estão nos acompanhando pela internet, pela TV Sentinela. Que o Senhor, meu Deus, trabalhe na nossa vida através desta mensagem. Queremos a palavra revelada, a palavra que está por dentro do texto, porque é ela que edifica, que muda, que transforma a nossa vida, Pai. No nome de Jesus, se você crê, diga amém. Irmãos, essa aqui é uma oração de agradecimento, né? Daniel estava agradecendo a Deus, porque ele recebeu de Deus em revelação tanto o sonho, quanto o significado do sonho que Nabucodonosor teve. Então está no início da história de Daniel, você sabe bem da história. Eles foram cativos, né? Muita gente do povo de Deus foi cativo pelo rei da Babilônia, invadiram, né, Israel, detonaram tudo e levaram muita gente para a Babilônia. E nessa leva de muita gente, esse jovem Daniel, com seus amigos e muitos outros, foram levados escravos para a cidade da Babilônia. Lá teve um processo de seleção. Daniel e seus amigos saíram do trabalho braçal e foram servir no templo, como um sábio, um conselheiro, né? Estavam ali no meio dos outros conselheiros. E eles estavam lá. Nabucodonosor um dia teve um sonho. E nesse sonho, ele chamou os principais sábios e disse para eles: olha, vocês me dizem qual sonho eu tive e o significado do sonho. Eles disseram: não, Senhor, fale para nós o sonho, que nós vamos dizer o significado do sonho. Ele disse: não, vocês estão querendo me enganar. Se vocês são quem vocês dizem mesmo que vocês são, me falem o que eu sonhei e o significado do sonho. Se vocês me falarem o sonho e o significado do sonho, eu vou dar honras, títulos e presentes para vocês. Mas se vocês não me falarem nem o sonho e nem o significado do sonho, está todo mundo morto. E aí os principais disseram: não, a gente não tem como, nenhum homem na terra tem condição de fazer isso. Ele disse: então pode baixar o decreto, todo mundo vai morrer. E aí, incluindo Daniel e os outros também, estavam tudo na Roma, que era a mesma safra de sábios e doutores e tal lá. Quando Daniel soube que ele ia morrer, aí ele foi lá com o oficial, já estavam preparando, né, as comitivas para pegar todo mundo e levar para a execução. E foi que Daniel chegou lá muito calmamente, pediu mais um tempo para aquele cidadão. E ele foi para o quarto, chamou os amigos, e os amigos foram buscar o Senhor. E o Senhor revelou o sonho para Daniel e o significado do sonho. E a partir daí Daniel pegou e agradeceu a Deus por ele ter recebido esse grande livramento. Amém, queridos? Então, quando ele recebeu o sonho e a revelação do sonho, ele ficou tão grato a Deus, e cheio de gratidão, o profeta liberou, né, na sua oração: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertence.
Aí ele disse: o Senhor, muda as épocas e as estações. O Senhor muda os tempos. Ele muda as estações. E nessa frase que ele coloca aí, a gente vê aqui, irmãos, uma característica fundamental do nosso Senhor e Pai. É uma das características que realmente nós precisamos conhecer mais do caráter de Deus. E uma delas é que Deus não é estático. Deus não é parado. Amém, queridos? Primeira coisa que a gente tem que entender: o nosso Deus não é um Deus que está parado, olhando e vendo as coisas acontecerem. Não. Isso é tão fato, que isso é comprovadamente notável a respeito quando a gente vê Deus agindo. A gente vê Deus agindo. Quando a gente vê Deus agindo, a gente vê Deus trabalhando, Deus fazendo. Interessante que o Senhor Jesus disse o seguinte a respeito do Pai dele: o meu Pai até hoje trabalha, e por isso eu também trabalho. Então Deus, Ele age o tempo todo. Ele trabalha o tempo todo. Ele movimenta as coisas o tempo todo. Deus não é um Deus parado, estático. Ele é um Deus dinâmico. E a gente vê também essa característica de Deus em toda a sua criação. Em tudo que Ele cria. Nada que Ele criou fica parado. Nada. Toda a criação de Deus é dinâmica. Sabe, irmãos, isso é muito interessante. E foi por isso que o profeta falou que o Senhor muda o tempo e muda as estações. O tempo e as estações está dentro da criação. Então, quando Deus muda o tempo e muda as estações, disse que Deus criou tudo para ficar em movimento. E aí, entrando um pouco para esse lado, se nós observarmos a criação, observarmos, né, tudo aquilo que Deus criou, dentro do aspecto científico, a gente pode observar que desde a criação das menores moléculas, né, que chamam de átomos, né, da fabricação do átomo lá pequenininho, que tem um núcleo ali, aí tem a eletrosfera ao redor daquele núcleo, e aqueles elétrons ali, eles ficam se movimentando o tempo todo. Incrível isso. Desde a menor molécula, passando por toda a criação do Senhor aqui nessa terra. As águas não param. As águas no céu, as águas na terra, por baixo da terra, não para. A terra não para. O planeta não para. O centro da terra não para. Existe dinâmica e movimento em tudo. Existe o ciclo das coisas. Sabe? A terra não para, o movimento o tempo todo. Por isso que tem os tsunamis, tem os terremotos, porque as placas tectônicas da terra estão em constante movimento. Os seres vivos estão em constante movimento, mudando, andando. Existem as migrações das aves, sabe, dos peixes, né, dos animais aquáticos, as migrações dos animais terrestres. O tempo todo existe o que, irmão? Movimento. Você vai olhar até para fora da terra, no universo, você vê que tudo no universo está se movimentando. O planeta aqui, as outras coisas ao redor do planeta, o sol para cá, a lua para ali, né, e tal, tudo se movimentando. Nada é parado. Nada. Alguns se movimentam muito, outros se movimentam pouco,
Mas nada é estático, nada é parado, porque a criação de Deus reflete o caráter de Deus. E Deus não é um Deus parado. E o interessante que quando Jó começou a falar muito, falou muito, quem me dera, que o Senhor viesse comigo, que eu ia falar isso para ele, ia perguntar isso para ele, ia dizer isso para ele, e Jó passou muitos capítulos do livro dele falando, dizendo, se o Senhor viesse, eu ia perguntar isso para ele, ia perguntar aquilo para ele, e um belo dia, o Senhor apareceu para Jó, no redemoinho, apareceu e disse, bom, já que você pediu para mim vir aqui com você, eu estou aqui, agora eu vou começar a te perguntar algumas coisas, para ver se você sabe mesmo. E Deus começou a perguntar para Jó, onde é que você estava quando eu comecei a criar as coisas? Interessante que lá no capítulo 38, no versículo 31, Deus perguntou assim para Jó, Jó, você pode amarrar as lindas Pleiades? Você pode afrouxar as cordas do Órion? Você pode fazer surgir no tempo certo as constelações, ou fazer sair a ursa com seus filhotes? Você conhece as leis dos céus? Você pode determinar o domínio de Deus sobre a terra? Meu Deus do céu, olha só o que Deus estava confrontando Jó. E o que ele estava falando ali? Ele estava falando, irmãos, daquilo que está fora da terra, no universo, O interessante é que Deus disse, escute, você pode amarrar as lindas Pleiades. O que são as Pleiades? As Pleiades são um conjunto de 7 estrelas, muito bonitos, que é visto a olho nu. No tempo antigo, o exame de classificação para um arqueiro, para um guerreiro, era a quantidade de Pleiades, a quantidade de estrelas que ele poderia enxergar a olho nu. E são 7. O camarada com uma visão excelente, ele conseguia enxergar 5. 3 é muito fácil de enxergar, mas 5 a pessoa não tinha problema de visão, você está me entendendo? Então quando fazia um teste com ela, quantas estrelas tem ali? Quando o cara conseguia enxergar 5, rapaz, separa ele e bota ele no canto, porque ele vai ser um atirador de elite. Mas o alvo era o cara enxergar as 7. Tinha poucos que conseguiam enxergar as 7. As 7 estrelas das Pleiades, que ficam dentro da constelação de Touro. Ela fica lá. E ela é visível em quase todo o mundo. Então era o teste que a pessoa tinha. E as pessoas tinham uma certa afeição por essa constelação, por isso ela era muito conhecida. Mas Deus diz assim para ele, você pode amarrar elas, ou seja, você pode pegar ela daqui, pegar aqui e fazer a constelação, para você poder enxergar as 7. Ele diz, ou você pode amarrar, juntar as estrelas de Órion, que é uma outra constelação. Você pode ver a ursa com seus filhotes, que aí são as constelações, tem a constelação da ursa maior, que é o que Deus está falando, e a menor, são os filhotes. Deus está confrontando Jó na sua pequenez, a respeito daquilo que ele não consegue enxergar. Mas o nosso Deus que criou todas as coisas, ele sabe de tudo, e ele domina tudo. E é por isso que ele perguntou para Jó, você pode determinar o domínio de Deus sobre a terra? Tudo, meus irmãos, está debaixo do domínio de Deus. Tudo está debaixo do governo de Deus. Sabe? Na natureza, Deus criou as estações, Nós temos as estações, e essas estações possuem uma característica específica que determina qual é cada estação. E essas estações, elas interagem com o tempo e o clima daquele ambiente, daquele meio ambiente. A gente hoje está um pouco assustado esses dias, porque para a nossa região, que é um clima tropical, para essa época
já estamos aí no final de agosto para início de setembro, não é comum a gente estar tendo esses temporais, amém? Agora é um tempo de quê, irmão? De seca, é um tempo de quentura, né? Quente, vai quente, né? É um tempo onde as águas baixam, e você vai lá no porto, você vai ver que a água está custando muito para baixar. Então, para nós aqui, a nossa estação está diferente, amém, queridos? Mas o Senhor determinou os tempos e as estações, né? Mas no ambiente equatorial, no ambiente temperado, como a gente chama, existem as 4 estações bem definidas, né? E todo ser que habita nesse ambiente vive de acordo com o ciclo das estações. Portanto, são as estações que determinam a qualidade de vida daquele ser vivente, né? As estações da natureza são a primavera, o verão, o outono e o inverno. Cada tempo, né, que determina uma estação dessa, aquele, né, ser vivo, aquela pessoa, aquele animal que vive naquela região, né, ela precisa viver de acordo com aquela estação. Porque não tem como a pessoa querer viver, por exemplo, no verão, como se estivesse no inverno. Ou quiser viver na estação do inverno, como se estivesse no verão. Não tem como. Então, cada pessoa e cada ser da natureza vive de acordo com a estação. E no mundo espiritual, não é diferente. No mundo espiritual existem o que chamamos de as estações espirituais, que é o tema da nossa mensagem de hoje. As estações espirituais. Sabe, irmão? E por que existem as estações espirituais? Porque o nosso Deus é dinâmico. Nós somos uma raça eleita. Somos sacerdócio real. Nós somos uma nação santa. Nós somos criação de Deus. E como toda a criação de Deus, Deus criou tudo para ser dinâmico e não parado. Então o Senhor, Ele vai nos tratando nas diferentes épocas da nossa vida espiritual. Tem pessoas aqui que já têm um tempo, uma caminhada aí na fé. Tem outros que estão assim meio, né? Não tem nem muito lá, nem meio cá. Tem outros que já estão começando ali, já estão ali. E tem outros que estão começando agora. Cada um está numa diferente época. Cada um está numa diferente etapa da vida cristã. Cada qual aqui está numa fase diferente da sua jornada cristã. E é essa fase determinada pelo tempo que determina a sua estação. Sabe, irmão? Se fosse inverno todo o tempo, se fosse cheia o tempo todo, como a gente fica aqui, e se fosse cheia dessas grandes, ia complicar muito, não ia aguentar, né? Então, quando o Senhor muda a estação, Ele vai mudando, Ele muda tudo. Quando muda uma estação, muda a umidade, muda o clima, muda a temperatura, vai mudando tudo, e a pessoa vai ter que ir o quê? Né? Se adaptando a essa mudança de estação. Uma das pessoas mais adaptáveis da nossa região, é o vaseiro. O vaseiro, ele é mestre em se adaptar. Ele vive no regime da estação. Na estação da cheia e na estação da seca, ele sabe exatamente o que ele tem que ir fazendo para ir sobrevivendo na mudança da estação. Sabe, irmãos? E por que Deus muda? Por que Deus vai mudando a estação da vida da gente? Por que Ele vai tratando e acontecendo coisas novas na vida da gente? Você sabe para quê, meus irmãos? É para que haja a manutenção da vida.
para que haja manutenção da vida. Sabe? Cheia o tempo todo, muitos animais que dependem do seco iriam morrer. Seco o tempo todo, muita da criação que depende da água vai morrer. E o Senhor, Ele vai o quê? Mudando as estações para haver a manutenção da vida. Na nossa vida espiritual, irmãos, é do mesmo jeito. O Senhor provoca mudança nas nossas vidas, de acordo com o tempo em que estamos vivendo. É por isso que o Senhor mexe com a gente. É por isso que o Senhor trata com a gente. Cada coisa vai acontecendo com a gente no decorrer da nossa caminhada. Que é justamente para nos levar a um processo, para a gente se manter vivo no reino de Deus. Porque sem mudança na estação espiritual, o crente terá uma vida monótona, morna, estática, ou seja, sem graça. O crente que fica preso numa estação e não quer sair dela, fica com uma vida muito sem graça no reino de Deus, monótona. É só aquilo ali. O tempo passa, os anos se passam e a pessoa é só aquilo ali. Aí Deus vem e começa a mexer com a gente. Começa a mexer com a gente. Começa a levar a gente para uma estação. Sabe? A pessoa que está presa numa estação, ela fica estéril, sem frutos. E é o que Deus não aceita. Então as estações, elas são os tempos, elas são os ciclos no decorrer da vida, que o Senhor muda de acordo com o seu propósito para cada um de nós. Para cada um de nós. Por isso, quantas vezes forem necessárias, Deus leva os seus à estação necessária para o seu crescimento espiritual. Então é um ciclo, o tempo todo. Até você partir dessa terra, o Senhor está te provocando e provocando você mudanças em você. Mudanças na sua vida. Sabe? E daí que vem a pergunta: em que estação espiritual eu estou? Em que estação espiritual você está? Porque Deus deseja que nós as conheçamos bem, para procedermos corretamente e chegarmos à maturidade diante do Senhor. Então nós precisamos conhecer um pouco mais essas estações, para a gente poder entender em que estação nós estamos. E dentro desse sistema tem a primeira estação, que é a primavera. Ah, meu irmão, a primavera na vida do crente é o começo de carreira na vida cristã. A primavera começa quando a gente aceita Jesus. E quando a gente aceita Jesus, é a fase da lua de mel com Deus. Né? É a fase, meu Deus, aonde tudo é muito legal, é novo, é diferente. Né? É a fase da lua de mel com os irmãos, com a igreja, né? Enfim, a primavera é um momento tão bom, é o que muitos dentro da igreja chamam de primeiro amor. Quando a pessoa é nova, convertida, está chegando agora, sabe, tudo é novo, tudo é legal, tudo é diferente. Para a pessoa que está na primavera, a igreja é o céu. É o melhor lugar para se estar. Né? Meu Deus, eu amo a minha igreja é muito
top, a minha igreja é muito certa, os irmãos são uma bênção, sabe, né? Os irmãos são os santos, os eleitos, escolhidos de Deus, e os pastores são os anjos levantados por Deus para abençoar o povo, sabe, e aquilo que o pastor fala realmente é verdade, ele ora e a coisa acontece, sabe, eu estava assim, eu fui para a igreja, eu recebi uma palavra, voltei. É muito legal a primavera. É na primavera que as respostas são sempre objetivas, né? O pensamento é muito simplista. Na primavera, olha meu irmão, você é mais que vencedor, tudo você pode naquele que lhe fortalece, maior que está em você do que o que está no mundo, vocês vão pisar na cabeça do diabo, e aleluia, e glória a Deus, e o cara fica cheio de autoridade. Isso é muito legal na primavera. A primavera é um tempo bom demais, sabe irmãos, a primavera é um tempo de prosperidade, porque a pessoa aprende logo, e começa a praticar, e Deus responde logo, aí começa a aparecer um milagre, começa a aparecer ali a bênção, e a pessoa começa a entender, e ela se alegra, e as coisas vão acontecendo. A primavera é momentos de sonhos. Deus começa a falar, olha, Deus tem um propósito na tua vida, olha, você vai prosperar, você vai andar assim, você vai para cá, e a pessoa começa a ter sonhos, receber projetos, receber missão, a pessoa começa, é na primavera que Deus vai restituindo os sonhos, é na primavera, e a pessoa vai vivendo aquilo, e vai se enchendo, e vai se empolgando, sabe irmãos, e isso é tão bom. É na primavera que é o tempo do encontro com Deus, aleluia. É na primavera que é o momento das primeiras conferências, que a pessoa vai, sabe, rapaz, é tão legal, né? É na primavera que é o tempo do batismo nas águas, o batismo no Espírito Santo, é a primavera, sabe? Esse momento é um momento muito gostoso. E ele tem que ser assim. Ele precisa ser assim. Quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, nós precisamos viver essa primavera, muito forte, muito intensa. Sabe? É um direito de todo novo convertido viver a sua primavera. E nós precisamos garantir que os nossos novos convertidos vivam o tempo da primavera. Porque é na primavera que eles vão entender o início do funcionamento do reino de Deus. Só que tem um detalhe, é na primavera que é um tempo caracterizado pela superficialidade. Tudo aquilo que a pessoa está vivendo na primavera é muito bom, só que ela ainda não tem raiz. É tudo muito intenso, é tudo muito sentimento, é tudo muito ainda superficial. E muitos crentes não querem sair dessa estação não, porque é gostoso demais ficar na primavera, né? Elas não querem sair disso, elas não querem que as coisas mudem, elas querem que as coisas fiquem do mesmo jeito, né? Não, está tão bom, né? Logo no começo a pessoa chegou, ela quer continuar tendo o mesmo carinho, ela quer continuar tendo a mesma atenção, ela quer continuar participando, né, sempre do mesmo círculo de pessoas, ela não quer que a célula multiplique, porque está tão gostoso aqui, não pode multiplicar a célula, senão a gente vai perder isso aqui. É a primavera. Aí a pessoa não quer sair da estação. Só que a primavera é uma estação superficial. Está ali, ó, em cima. Sabe, irmãos? Mas não tem jeito. A temperatura começa a mudar. Deus começa a mudar o tempo. Amém? Deus começa. Isso não tem nada a ver com a igreja, é com o dono do tempo.
É Ele que começa a mudar o nosso tempo, a nossa estação. E por que Ele muda? Porque Ele é um Deus dinâmico. Você tá no tempo da primavera, que bom. Mas aí vai chegar um momento que a temperatura começa a mudar, o clima começa a mudar. Por quê? Porque agora o Senhor vai nos levar para um tempo de produtividade. Nós vamos sair da primavera, porque a primavera começa a dar lugar para a estação do verão. E aí a pessoa começa a sair da primavera e entra no verão. O que é a estação do verão, pastor? A estação do verão, queridos, ela começa quando a gente diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Envia-me, Senhor. O verão é tempo que nós estamos do lado de fora, no lado da exposição. É quando aceitamos uma célula em casa, é quando a gente começa a servir em algum ministério, é quando nós entramos na equipe missionária para começar a ajudar, enfim, é quando a gente pega a mão no arado. Começa o verão. Começa a época do trabalho. No verão é tempo de posicionamento. E por se posicionar começam as lutas. E o trabalho de sol a sol para frutificar. Aí o cara começa a trabalhar. Rapaz, agora eu aceitei minha célula, agora eu vou ter que começar a trabalhar, vou ter que convidar pessoas, vou ter que orar, vou ter que jejuar, vou ter que ir para cá, vou ter que ir para ali. Olha, rapaz, eu estou no ministério, agora eu vou ter que ir para a reunião tal, vou ter que me encaixar aqui. E ele começa a trabalhar. Começa a se envolver no serviço de Deus. Começa a se envolver no trabalho de Deus. Na área secular, na área mundana, a pessoa começa agora a mudar o seu testemunho. Sai da primavera e começa agora a entrar no trabalho para poder transformar a sua história de vida. E ele começa agora a trabalhar fortemente. Trabalhar para poder mudar a consciência e a opinião das pessoas que por causa do mau testemunho tinham uma má impressão na nossa vida, mas agora com Jesus é diferente, a gente vai começar agora a trabalhar ao contrário. Se antes era conhecido como uma pessoa mentirosa, agora eu vou fazer com que as pessoas me vejam que eu mudei. Se eu era uma pessoa viciada, se eu era uma pessoa prostituta, adúltero ou alguma coisa, agora eu vou trabalhar, eu vou me posicionar, eu vou lutar de sol a sol para mudar meu testemunho, porque agora eu sou crente. É o verão. E a pessoa começa a trabalhar na igreja, no trabalho, na família, em todas as áreas da nossa vida. Nós temos muito a fazer no verão. O verão é tempo de trabalho, de labuta. Tem muita coisa para a gente começar a organizar. E aí a gente começa a focar nisso e começa a trabalhar no verão. O verão é tempo de trabalho. O verão é tempo de avanço. O verão é tempo da realização dos sonhos e dos projetos. Pois as palavras que nós recebemos da primavera, elas vão se concretizar no verão. Olha, meu irmão, Deus vai lhe dar uma moto. Aí no verão você trabalha e Deus vai abençoar você e você vai ter uma moto no verão. Na primavera, sabe, você recebeu aquela palavra: olha, meu irmão, te prepara porque o teu emprego está chegando. Aí você creu na primavera ali, quando chegou o verão, o trabalho chega. Olha, meu irmão, você vai ser um cara muito usado por Deus, Deus vai te usar para levar a palavra de Deus e tal e tudo. Na primavera você recebeu, aí no verão vem a bênção e você leva uma célula para sua casa. Verão é tempo de exposição. Verão é tempo de muito trabalho. Verão é esse tipo de comportamento. Porém, com tudo isso acontecendo, a gente começa a desfrutar da bênção de ser crente. Eu lembro quando eu converti, eu me achava muito feio.
Na verdade, eu era meio esculhambado mesmo. Sério, eu não tenho fotos, não tenho vídeo. Porque eu tinha esse complexo comigo. Rapaz, ô caba feio. Né? Passou-se um tempo, eu olhei no espelho, depois de já de uns anos de crente, eu disse, rapaz, mas tu sabe que eu já não estou mais tão feio como eu era? Até uma mulher, ó, se apaixonou por mim. Rapaz, o negócio está melhorando. Ele melhora até a nossa aparência. Mas é no verão que a gente começa a mudar o status. No verão, a gente começa a mudar. É aí que as pessoas começam. Rapaz, olha, depois que o cara entrou para a igreja, o negócio melhorou, né? Olha aí, rapaz. Né? Já não bebe mais, não fuma mais, então o dinheiro do vício, agora ele está fazendo a puxada da casa dele. Né? Tá lá rebocando a casa, olha, tanto tempo lá aquela puxada vai cair nos pedaços, agora o cara, olha, trocou, rapaz. E aí a pessoa começa a mudar, as coisas começam a acontecer no verão. Aí a pessoa começa, né, a desfrutar das bênçãos de Deus. E quando a pessoa está no pico do verão, é que começa uma zona de perigo. No verão. E qual é esse perigo, pastor? O maior perigo de quem vive no verão é a perda da sensibilidade. Porque a pessoa começa a se acostumar com as bênçãos. Ela começa a achar que agora ela já é alguma coisa. Porque a coisa mudou, Deus mudou a vida dela, então agora ela já não é mais ninguém. Né? Agora, essa é a zona de perigo de quem vive no verão. Porque o verão é tempo de paz, de realizações, né? E por que a pessoa perde a sensibilidade? Por conta do estresse do trabalho. Quem está trabalhando, trabalha, labuta, trabalha, e o estresse está ali, e a pessoa está lá em cima, porque agora, né, ela tem alvos, tem projetos, tem sonhos, ela tem muita coisa para fazer. E ela está focada no trabalho dela. E o estresse do trabalho pode atrapalhar o trabalho da obra de Deus na vida da pessoa. De repente, aquele coração doce, aquela alma sensível na presença de Deus, do tempo da primavera, pode ser trocada agora por um coração voltado a resultado, voltado agora aos números, voltado agora para a performance. É no verão que a pessoa se acostuma com as coisas da igreja. Ela já não é mais aquele novo convertido. Não, ela já sabe o que vai acontecer. Então ela já sabe como é que é a liturgia do culto, ela vem, já sabe exatamente o horário que começa, o horário que termina o culto, ela já sabe de tudo. Então, e ela está focada, tem muita coisa para fazer, então, né, ela já não adora mais intensamente como antes. Na primavera, ela chegava e chorava e se derramava e tal, mas agora no verão não. Agora no verão, chego de boa e fico ali e tal. Então ela já não adora mais intensamente, ela já não chora mais por qualquer coisa, não. Lá na primavera, chora e tal, ia para cá. Não, agora no verão não, para aí, não é mais assim. No verão a pessoa já sabe o que vai acontecer na igreja. E por ela saber o que já vai acontecer na igreja, aquilo não move mais a sua sensibilidade. Agora, quem está no verão, já não é mais novo convertido. E
quando a pessoa começa a se acostumar nessa onda do verão, aí Deus vem e começa a mudar o clima de novo. Que é para você não ficar no verão, para você não se achar. Ele começa a mudar o clima, começa a mudar a temperatura. Agora o Senhor nos leva para um tempo de profundidade. Primeiro Ele nos leva a um tempo de sensibilidade, depois Ele nos leva para um tempo de produtividade. Agora no outono que está chegando aí, começa um tempo de profundidade, de criar raiz. E aí entra o outono. Meus irmãos, o outono. O outono é tempo de aprofundamento. Outono é tempo do tratamento do caráter. Por quê? Por conta do serviço, a pessoa está trabalhando, está envolvida no ministério, está envolvida na célula, na obra missionária, no trabalho, na família, a família inteira está envolvida nas coisas de Deus e fora. Então, é no serviço que o defeito de todo mundo aparece. Porque estão trabalhando todo mundo junto aqui. É na hora do serviço que vem o estresse, e é na hora do estresse que aparecem a qualidade dos servos e os defeitos dos servos. É no outono que os nossos desvios de caráter interior ficam à mostra, são expostos. E aí quem está no outono é confrontado na nossa igreja através do discipulado e do pastoreamento. Às vezes tem pessoas que acham que nós confrontamos as pessoas de púlpito. Não. Aqui ninguém usa o púlpito para colocar chapéu em ninguém. Esse tempo já passou há muito tempo. Se você acredita que alguém que está falando aqui em cima libera alguma palavra que mexe com você, então pode ter na certeza que o Senhor está trabalhando com você. Se encaixar na sua cabeça, então encaixe mesmo e trate para mudar. Mas aqui o confronto é através do discipulado. É assim, ó. Se a pessoa não tem coragem para chegar e confrontar assim, então que não faça. Mas tem que ser ali, ó, tete a tete, lata a lata. Por quê? Porque isso mexe com a nossa estrutura. E é Deus que traz à tona todas as nossas raízes que estão enfincadas, as raízes que o mundo colocou lá dentro, ele tem que arrancar. As nossas motivações, as nossas atitudes que o mundo colocou lá dentro precisam ser arrancadas para poder firmar as raízes certas. E tudo isso só vai ser feito através de tratamento, através do discipulado, através do pastoreamento, da conversa, sentada e botando para organizar. Deus faz tudo isso para tratar a gente. E isso mexe, faz a gente sofrer, às vezes fica chateado. Poxa vida, a pessoa não tem nada a ver com a minha vida e tal. Quem é o camarada não paga minhas contas, não sei o que e tal e tudo. Pois é, mas eu quero lhe dizer que esse é o único método para nós crescermos para dentro. Se você quiser crescer para dentro, quiser crescer como uma pessoa firme, sólida, com os princípios, com o caráter de Deus, você precisa se deixar ser tratável. Se deixar ser tratável, ser obediente. Sabe, meus irmãos? E é por isso que dói. Mas todos nós precisamos ser confrontados. Todos nós precisamos ser discipulados. Jesus disse: façam discípulos. Dê uma olhada nos evangelhos como Jesus discipulava os seus discípulos.
Teve um que ele chamou até de filho do demônio. Eu fico imaginar, se eu chegar com o discípulo e dizer, oh, filho do demônio. Pai eterno. Mas é um discipulado muito forte, negócio de confronto pesado, em amor. Sabe, queridos? E é por isso que está o estresse do trabalho, as bênçãos ali, os defeitos começam a aflorar, e aí começa a tratar, aí é nessa hora que dói, e os problemas começam a aparecer. Então, meus irmãos, por causa dessas coisas, quem está no outono, só vê crise por todos os lados, problemas por todos os lados. Começa a ter uma visão negativa a respeito de tudo, a respeito da família, a respeito do estudo, a respeito do trabalho, a respeito da igreja, a respeito do chamado, do reino de Deus. Começa a haver ponto negativo em todo canto. É a fase do outono. E por que acontece isso, pastor? É porque é a fase do contra-ataque do inimigo, meu irmão. Ora, ele não iria perder sem resistir. E mesmo quando ele perde, ele sempre vai tentar tomar de volta tudo aquilo que nós conquistamos. Ora, você chegou, passou por uma primavera fenomenal, entrou na época do verão, prosperou, abençoou, ganhou pessoas, tem pessoas do seu lado, prosperou em todos os lados. Você pensa o quê? O inimigo vai contra-atacar. O inimigo vai vir com força. Sabe, querido? E ele não vem assim, sabe onde ele vem? Na mente. A mente é o grande campo de batalha que o inimigo começa a trabalhar na mente de quem passa pelo outono. Setas, dardos, sofismas são lançados na mente daquele que está passando pelo outono. O inimigo começa a trabalhar, porque agora ele conhece as coisas da igreja, ele conhece as pessoas, está trabalhando junto com as pessoas, ele começa a ver a realidade das pessoas, aquela impressão que ele tinha na primavera, agora começa a mudar das pessoas, da igreja, da família, né, do trabalho, e ele começa agora a viver uma crise existencial, sabe? As respostas agora começam a ser subjetivas, e não mais objetivas, né? Se você for fiel, a bênção vem. Se você não for, né? Se você obedecer, se você não vigiar. Agora as coisas não começam a ter muita resposta fácil. Agora começa a aparecer os porquês. Por quê? Por quê, rapaz? Olha, eu sou dizimista, eu sou ofertante fiel, e por quê? Teve um acidente ali, meu carro parado, do nada o caboclo foi lá, entrou no carro, estava tudo amassado. Por quê? Né? Se a palavra de Deus diz que, né, Satanás não tem poder para nos tocar, e por que então que veio com tanta força para cima de mim? É a fase do outono. As respostas já não começam a chegar muito fácil. E aí a pessoa debaixo desse ataque muito forte, agora, quem está no outono, para quem está no outono é um desafio vir para a igreja. É um desafio vir para a igreja. Agora vem muitas vezes na marra para a igreja quem está no outono. Porque na igreja agora, a gente não consegue mais ver o Senhor no louvor. A gente não consegue mais ver o Senhor na palavra. A gente não consegue mais ver o Senhor nas pessoas. Os irmãos agora não são mais os santos, e sim os fariseus, os julgadores,
Aqueles que dizem que amam de verdade, mas não amam mais. Aí começa, posta na rede social, nos stories, não sei mais por onde. É o outono, é o tempo da crise, é o tempo do negócio que está, sabe, está meio azedo. É o outono. Os pastores não são mais os anjos da igreja, e sim, homens e mulheres que se aproveitam dos nossos serviços, que se aproveitam dos nossos bens e tiram proveito disso. Eu faço todo o trabalho no lugar do pastor para ele ficar de boa. Eu que lidero essa célula, eu que supervisiono aqui, eu que vou para missões, eu que faço isso, e os pastores ficam só de boa ali, ó, só de boa. É o outono. Olha aí, eu contribuo para essa obra, eu dizimo, eu oferto e tal e tudo, e a gente não vê. É o outonozão pesado. É assim. É nessa estação, no outono, que nós pensamos que nós estamos sozinhos. Você já se sentiu assim? Que está sozinho? Você pensa que está sozinho? Tanto problema, tanta situação, parece que todo mundo se afastou de você. Está sozinho, bravo, amuado, canto, cheio de coisa na cabeça. É o outono. Sabe o que é interessante? É que quando a gente pensa que a gente está sozinho, é nessa hora que o Senhor está lá. É nessa hora que Ele está lá. Lá no seu interior, lá dentro, lá no seu interior. E sabe o que Ele quer? Ele quer que você olhe para dentro de você e busque o Senhor lá dentro e não aqui fora. Ele afasta as pessoas, Ele afasta a igreja, Ele afasta tudo, porque Ele quer ensinar você que é aqui dentro, ó, que o Senhor tem que estar. É aqui. Ele nos ensina a entrar dentro de nós mesmos e buscar o Senhor. Sabe, irmãos, nessa fase, os crentes estão como árvore seca. É o caráter de Cristo sendo formado em nós. Nós não conseguimos ver, mas é nesse tempo em que está sendo forjada a identidade de Cristo em nosso interior. Porque é na crise que aparece quem é quem. Não é quando está bom, não. É na hora da crise, é na hora do aperto, é na hora da peleja, é na hora da dificuldade que aparece quem é e quem não é. E é isso que o Senhor faz na nossa vida quando Ele joga um outono para cima das nossas costas. Ele quer ver mesmo até onde a gente está firmado na rocha. Sabe, meus irmãos, escute, é no nosso interior que tem a seiva do Espírito Santo para irrigar as nossas estruturas e nos fazer renascer. É nesse período que começamos a ter a noção do que realmente significa a expressão confiar em Deus. Na primavera, a gente confia nas coisas, nas pessoas, na igreja. No verão, nós confiamos em nós mesmos, na bênção de Deus sobre nós, no nosso poder de produtividade, e a gente vai lá e vai fazer a coisa acontecer. Aí Deus leva a gente para o outono, para a gente começar a aprender a confiar nele. E aí Ele começa, sabe o que? A fechar o cerco. Fechar o cerco. Você peleja para um lado, peleja para o outro, peleja para um lado, peleja para o outro, e vai fechando o cerco. Você vai começar a ficar sem opções para poder resolver os seus problemas. Aí você busca na igreja, não tem resposta.
busca na liderança, não tem aquela resposta que você quer. As pessoas estão lhe ajudando, mas não está resolvendo o problema, e aí você começa a se agoniar. É o outono. Deus está querendo mostrar para nós que tem momentos na nossa vida que nós temos que aprender a confiar nele, única e exclusivamente nele. É no outono que os traumas, as decepções, as mágoas e os ressentimentos são confrontados. Muitos problemas que a gente vivencia no outono é o resultado das consequências das escolhas que a gente fez lá atrás. Os traumas que passamos, as decepções que sofremos, as escolhas erradas que tomamos, refletem-se aqui no outono. E aqui vai precisar ser confrontado, vai precisar ser discipulado, vai precisar ser reformado a coisa. É no outono que o tratamento é intenso. É no outono que é um tempo de crescimento para dentro. Por conta de tudo isso, e toda essa celeuma muito grande, é no outono em que há o perigo da queda. É no outono que há o perigo da pessoa voltar para o pecado, da pessoa retroceder. Muitas vezes porque ela não consegue enxergar o que Deus está fazendo. Deus quer ensiná-la, quer tratá-la, quer cuidar dela. Para dentro ela não consegue enxergar, então ela pega, abandona e volta, cai, desvia. Por não resistirmos ao processo de Deus em nossas vidas, muitos desistem. Pois aqueles que olham para o outono só como outono, só conseguem contabilizar perdas. Porém, para aqueles que perseveram, Deus revela toda a sua obra interior na vida dos seus amados. E os prepara para a próxima fase que está chegando, que é o inverno. Né? Então, quando a pessoa está ali, sem saída, Deus pega e começa a mudar a estação. E a pessoa entra no inverno. O inverno é um tempo em que não há mais força natural. Cadê aquele homem durão? Aquele homem brigão? Aquele homem carnal? Do tempo da primavera, que chegou com tudo, com toda a força. Cadê aquela mulher que se achava? Já era. Acabou. Todo o nosso eu foi morto pelo tratamento do outono. Tudo que ele podia fazer, ele já fez. O inverno, meus irmãos, é a fase em que estamos dependendo somente do Senhor, de fato. De fato. Inverno é isso aí. Tudo o que você tinha de fazer foi feito, e você nem tem e nem sabe mais o que fazer. Você já sofreu o que tinha de sofrer, chorou o que tinha de chorar, mudou o que tinha de mudar, refletiu nas suas ações, nas suas palavras, refletiu nas suas decisões, você refletiu e agora está à espera de um milagre. Desisto, parei. Vou ficar aqui no meu canto e esperar o Senhor mudar a situação. Porque tudo que eu tinha de fazer eu já fiz, já me afastei do que tinha de me afastar, estou olhando as coisas acontecerem, a igreja está avançando, eu olho e só estou parado aqui, a coisa está acontecendo, eu olho e digo, poxa, eu perdi o bonde, mas agora eu vou parar e confiar em Deus, uma hora a coisa vai acontecer. É o inverno. Sabe, meus irmãos? Agora, no inverno, é a fase de aprender a esperar no Senhor. No outono é a fase de confiar, e no inverno é a fase de esperar. Por que tem que esperar? Porque é no tempo dele, do jeito dele, da vontade dele. A única coisa que nos resta
é aguardar a hora que o Senhor vai mudar o tempo. E tem gente que fica no inverno um tempo, esperando, aprendendo a esperar. Aquelas pessoas muito agoniadas, que não conseguem esperar, esses são os candidatos ideais para passar um bom tempo no inverno. Sabe, meus irmãos, de fato, a boa nova é que as frentes frias passam rápido. Amém? Verdade ou não? Vem uma frente fria, dá aquela friagem e tal, mas aí, alguns dias depois, ela já vai embora. Então, de todas as estações, acredite você, o inverno é a estação mais curta. Sabe? Por quê? Porque de repente o tempo muda e o Senhor já está preparando você para entrar numa nova primavera. O Senhor já está preparando você agora, você está fechando o ciclo e o Senhor está preparando, mudando o tempo para você entrar numa nova primavera. A qualquer momento virá o renovo na sua vida, um novo amanhecer. Aleluia. Sabe, você vai entrar no recomeço de um novo ciclo. Só que agora, nesse novo ciclo, você já está mais maduro, com a sua fé já resolvida. Você já vai ter pessoas do seu lado, discípulos fortes para caminhar com você do seu lado, né? Agora você já vai ter uma família mais sólida, mais fortalecida. Sabe, meus irmãos, agora nessa nova primavera você vai ter muito mais sensibilidade do Espírito Santo, porque as suas raízes estão mais profundas. E agora, o Senhor é glorificado na vida de alguém que cresceu e não perdeu a fé. Bem-aventurado você que consegue fechar esse ciclo. Porque sempre numa nova primavera, nós entramos com uma outra mentalidade. Nós entramos com outro conceito das coisas. Sabe, meus irmãos? E aí o Senhor é glorificado. Porque tem alguém que está passando, fechou o ciclo, não se desviou, não perdeu a fé e aprendeu o que tinha de aprender. Agora está mais consolidado, o couro está mais grosso, já não é qualquer cipuada que já vai doer, já vai ter mais facilidade para perdoar, já vai ter mais facilidade para compreender, se colocar no lugar do outro, sabe? É alguém que está mais maduro, e no final se cumpre aquela palavra de Romanos 11:36, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja dada a glória para sempre, e quem crê diga amém, e aplauda a Jesus. Aleluia. Essas estações se repetem ao longo de toda a nossa vida. É isso aqui, ó, o tempo todo. Pastor, quer dizer que eu vou enfrentar mais de um outono? E muito mais de um outono. Mas a bênção, sabe qual é? É que você também vai passar por muitas primaveras. Amém ou não amém? E a cada primavera que você passar, você vai passar mais forte, mais maduro, sabe? Mais consciente, sabe? Daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Portanto, queridos, estejamos prontos e preparados para aproveitar muito o tempo bom e aprender muito no tempo ruim. Que na verdade, tempo bom e tempo ruim não existe. O que na realidade existe são tempos e tempos. Nós precisamos passar por cada um desses tempos. Porque lá em Eclesiastes diz: para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer,
Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Identifique qual estação você está agora e trabalhe nela para não ficar nessa estação por muito tempo. Deus tem muito mais para cada um de nós. Fique de pé no nome de Jesus e aplauda ao Senhor porque Ele é bom.